Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo a mais um Arquivo Misterioso. Já deixa o like aqui no começo do vídeo para mim que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Me acompanha também nas minhas redes sociais, que por lá também tem Arquivo Misterioso. Então é isso, vamos lá começar o Arquivo Misterioso de hoje. No nosso Arquivo Misterioso de hoje, a gente vai contar a história de Tommy Lynn Sells, o serial killer de costa a costa. Tommy Lynn Sells nasceu em 28 de junho de 1964 em Oakland, Califórnia. Sua mãe, Nina Sells, era mãe solo de 5 filhos. O suposto pai biológico do Tommy acabou morrendo quando ele tinha 11 anos. O Tommy tinha uma irmã gêmea e acabou contraindo meningite quando eles ainda tinham 18 meses. Por conta disso, ela acabou falecendo. Pouco tempo depois, o Tommy acabou sendo enviado para morar com a tia dele, Bonnie, em Holcomb, Missouri. E quando ele tinha 5 anos, a mãe dele descobriu que a irmã dela, a Bonnie, ela queria adotar, o Tommy como filho, então a mãe dele não deixou e a tia dele teve que devolver ele para a mãe dele. Acabou começando a consumir bebida alcoólica que ele pegava escondido do estoque na casa do vô dele. Um ano depois, ele acabou fazendo amizade com um homem mais velho, Willis Clark, e ele afirmou que esse homem acabou abusando dele algumas vezes e que a mãe dele sabia e que o incentivava a não contar para ninguém. E que ela acabou, aprovando o relacionamento, e isso acabou afetando muito a infância, e a vida do Tommy. Aos 10 anos, o Tommy começou a usar drogas. E 3 anos depois, ele acabou invadindo o quarto da avó dele e se deitou nu ao lado dela. E por conta disso, ele acabou sendo expulso de casa. E pouco depois, a mãe dele e os irmãos dele foram para outra cidade e acabaram deixando ele sozinho na cidade. Ele já tinha sido expulso de casa, mas dessa vez ele ficou totalmente sozinho na cidade. Poucos dias depois, ele acabou agredindo a mulher e batendo nela, mas ela acabou sobrevivendo. Em 1978, quando ele tinha 14 anos, ele começou a viver como nômade. E algum tempo depois, o Tommy acabou visitando a família dele em Little Rock, Arkansas, em maio de 1981. E a mãe dele acabou expulsando ele de casa novamente, depois que ele tentou abusar dela enquanto ela tomava banho. Depois disso, ele acabou não tendo nenhuma assistência médica, para sua saúde mental, então ele acabou piorando. O consumo de álcool dele foi ficando cada vez maior e ele acabou sendo preso por conta disso em 1982, por intoxicação pública. De 1978 a 1999, o Tommy passou a viver nas ruas e acabou cometendo vários crimes. E ele também fazia alguns trabalhos manuais, porém ele nunca permaneceu por muito tempo em nenhum deles. E durante esse tempo ele bebia muito e também usava drogas. Acabou sendo preso várias vezes. Em 1990 ele acabou roubando um caminhão e acabou sendo condenado a 16 meses de prisão. E ele foi diagnosticado com um transtorno de personalidade que consiste em características antissociais, limítrofes e esquizoides. Também transtorno por uso de substâncias, transtorno bipolar, transtorno depressivo e psicose. Em 13 de maio de 1992, Fabiane Witherspoon, de 19 anos, estava dirigindo em West Virginia quando viu o Tommy pedindo esmola. Ele estava com a placa que dizia: "Vou trabalhar para comer". Então a Fabienne ficou com muita dó dele e acabou chamando ele para o seu carro para ajudar. Chegando lá, ela pediu para que ele esperasse do lado de fora e lá ela entrou na casa e foi buscar comida para ele. Porém, quando ela voltou para a porta da frente, ele já estava dentro de sua casa. Quando ela se afastou para pegar outra coisa, ele pegou uma faca na cozinha dela e a trancou no banheiro e tentou cometer abuso. Então, ela conseguiu revidar e bateu na cabeça dele repetidamente com um prato de cerâmica e acabou controlando a faca de sua mão. E ela acabou esfaqueando, cortando seu rim e seu fígado. Além disso, o testículo dele também foi cortado. Então o Tommy acabou batendo na cabeça dela com um banquinho do piano e ele tentou fugir, porém os ferimentos dele eram muito graves e acabou levando para UTI, sob custódia policial. E a Fabienne, acabou sobrevivendo. Ela sofreu um ferimento grave na cabeça e uma laceração na mão que acabou exigindo cirurgia. E após esse ataque, o Tommy acabou aceitando um acordo judicial sobre a acusação de ferimentos maliciosos e cumpriu 5 anos de prisão.
Ainda na prisão, ele acabou se casando com Nora Price. E ele foi libertado em 1977 e mudou-se para o Tennessee com sua esposa. Então lá naquele mesmo ano, tendo filhos com ela. Então lá ele deixou ela e acabou retornando suas viagens pelo país. Em 5 de julho de 1979, John Cade, de 39 anos, morava em Port Gibson, Mississippi, e ele foi uma das primeiras vítimas seguidas do Tommy. Ele foi morto com uma pistola calibre 32 durante uma invasão domiciliar. Em 31 de julho de 1983, Salt Louis, Missouri, o Tommy acabou fazendo mais 2 vítimas. Ellen Gill, de 33 anos, Tiffany Gill, de 4 anos. Elas foram pegas em sua casa em Washington, Texas, no bairro de West End, e ambas foram espancadas até a morte com uma arma contundente. E um homem que batia com a descrição do Tommy foi visto perto daquela área. Já em 26 de julho de 1985, em Springfield, Missouri, o Tommy acabou trabalhando em um evento de carnaval e lá ele acabou conhecendo uma mulher, Anna Corditt, de 28 anos. Seu filho, Rory Corditt, de 4 anos. Então eles conversaram bastante e ela acabou convidando o Tommy para ir até a sua casa. E segundo o Tommy, eles tiveram relações e depois eles adormeceram e quando ele acordou, ele encontrou ela mexendo em sua mochila. Então ele acabou espancando ela até a morte com o taco de beisebol do filho dela. E fez a mesma coisa, com o filho dela, com o Rory, porque ele era uma testemunha. E os corpos foram encontrados 3 dias depois e o Tommy já tinha deixado a cidade. Suzanne Corks, de 27 anos, desapareceu em 1º de maio de 1987 após sair sozinha em Lockport, Nova York. E seu corpo foi encontrado em 5 de setembro de 1995 no sopé de uma barragem perto das cataratas do Niágara, a 3 quilômetros de distância. E a causa da morte acabou sendo desconhecida pela decomposição do corpo. Em 17 de novembro de 1987, o Tommy acabou fazendo 4 vítimas da família Darden. O Tommy estava pedindo carona quando Kate Darden, de 29 anos, o pai da família, acabou decidindo o ajudar e dar carona. Então ele levou o Tommy para sua casa e lá ele ofereceu o jantar. Quando chegaram à residência, o Tommy sacou uma arma e atirou 2 vezes na cabeça de Kate. Então acabou retirando seu órgão genital e deu mais um tiro na cabeça dele. O filho de 3 anos, Peter Darden, também foi espancado até a morte. E a esposa do Kate, Elaine Darden, de 30 anos, ela também foi atacada. E ela estava grávida e a surra foi tão forte que ela acabou dando à luz ali mesmo. E ela estava esperando uma menina, ela iria se chamar Cassie. A bebê também foi espancada até a morte. Então o Tommy acabou abusando e acabou espancando a Elaine também até a morte. Em 18 de dezembro de 1988, em Tucson, Arizona, ele acabou fazendo outra vítima, Kent Allen, 51 anos, e foi esfaqueado e enterrado em uma cova rasa, perto de um campo de moradores de rua, porque supostamente ele teria recusado pagar pelas drogas. E seu corpo foi encontrado 2 dias depois. São muitas vítimas, então vou falar só o nome delas para o vídeo não ficar tão longo. Eza Hall, de 25 anos, e sua filha Tiffany Hall, de 5 anos, Joel Kirkpatrick, de 10 anos, Stephanie Mahoney, de 13 anos, Yvette Sophia Muller, de 19 anos, Bros, de 40, Debra Harris, de 31 anos, sua filha, de 8 anos, Ambria Halliburton, Mari Beatriz Pérez, de 9 anos, Riley McHone, de 13 anos, Bob Lynn Hofford, de 14 anos. Em 31 de dezembro de 1999, na subdivisão da Bahia de Guaíja, a oeste de Del Rio, no Texas, o homem acabou abusando e esfaqueando Kaylene Harris, de 13 anos. Ela estava acompanhada de sua amiga Crystal Surles, de 10 anos, e o Tommy acabou cortando a garganta da Crystal. Porém, a Crystal ela não morreu, ela acabou fingindo estar morta até que o Tommy fosse embora. Então ela acabou se rastejando por cerca de 400 metros com a traqueia cortada para a casa de um vizinho. E lá ela acabou pedindo ajuda.
E depois, de se recuperar no hospital, ela acabou, fazendo a descrição e o retrato falado do Tommy. Então a polícia finalmente tinha um retrato falado do Tommy e eles podiam começar, as buscas e as investigações. Então o Tommy foi preso 2 dias depois, em janeiro de 2000. No trailer onde ele morava com sua esposa e seus 4 filhos. E ele acabou sendo uma prisão bem pacífica. Ele não, em nenhum momento ele questionou. As autoridades acreditam que ele cometeu o total de 22 homicídios. Mas ele acabou afirmando em várias ocasiões que ele tenha matado mais de 70 pessoas, entre mulheres, crianças e homens. E o Tommy acabou confessando uma série de supostos assassinatos que nunca puderam ser corroborados. Ele disse que ele e um cúmplice sequestraram uma mulher, Little Rock, Arkansas, e ele acabou abusando e torturando essa mulher, e que depois jogou o corpo dela de uma pedreira. Porém, as autoridades acabaram optando por explorar essa pedreira que o Tommy disse por conta do dinheiro que eles não tinham recursos o suficiente. E ele revelou que enquanto trabalhava em 1986, South Louis recebeu um telefonema de uma garota de programa cujo carro havia quebrado. E ao chegar, para ajudar ela com o veículo, ele sugeriu que eles tivessem relações, para funcionar como pagamento. Porém, ela recusou. Então ele disse que depois dela ter recusado, ele acabou atirando nela e jogou seu corpo em um rio. Em 1998, ele conheceu uma mulher e seu filho em Salt Lake City, em Utah, e viajou com eles para um acampamento. Afirmou que matou o filho dessa mulher de um método que ficou claro para as autoridades. Acabou jogando os corpos dos dois no rio Snake, no condado de Golding, Idaho. E acabou também confessando que acabou matando um homem e jogou seu corpo em uma lixeira, em Chicago. E ele acabou, mostrando onde ele teria feito isso, que era um cruzamento de uma avenida na época. Porém, não foi relatado nenhuma morte de nenhum homem e nenhum desaparecimento nessa época. Acabou afirmando também que matou uma mulher de 20 anos e originalmente ele pensava que seria um homem em um negócio de droga que deu errado em Truckee, Califórnia. Um relatório de um incidente não relatado estabeleceu que ele estava na área onde um corpo feminino não identificado foi encontrado. E além disso, Tommy acabou confirmando que tinha matado 2 mulheres não identificadas que estavam pedindo carona em 1989 em Roseburg, Oregon. E finalmente ele acabou fazendo referências a outras vítimas adicionais que ele teria matado e abandonado nos pântanos da Flórida enquanto ele trabalhava por lá, bem como vários homens gays, vários pontos de descanso ao longo da interestadual da Pensilvânia. O procurador do estado no condado de Jefferson, Illinois, acabou se recusando a acusar o Tommy pelos homicídios da família Darden, porque a sua confissão do assassinato quádruplo era geralmente consistente com os fatos de casos conhecidos. No caso de caso relatado, a mídia era imprecisa, uma preocupação em detalhes. Porque sua confissão do assassinato quádruplo, embora geralmente consistente com os fatos do caso relatados na mídia, era imprecisa, com preocupação com alguns detalhes. Havia sido tornado público. Ele também mudou a história de como conheceu a família 3 vezes. E os investigadores queriam trazer para o sul de Illinois para resolver suas dúvidas, mas o Texas acabou recusando devido sua lei que proíbe prisioneiros no corredor da morte de deixar o estado. Em 18 de setembro de 2000, Tommy Lynn se declarou culpado. Foi condenado pelo assassinato capital Kailane Harris e por a tentativa de assassinato contra Crystal Surles. Então ele foi sentenciado à pena de morte. Em 17 de setembro de 2003, Tommy foi indiciado pelo assassinato de Stephanie Maher em Grand Country, Missouri, 57. Também em 2003 ele acabou se declarando culpado da morte de Mary Pérez, 9 anos de idade, a qual ele recebeu a sentença de prisão perpétua. 3 de janeiro de 2014, o juiz de Del Rio definiu a data de execução do Tommy para 3 de abril de 2014. A de morte foi executada na penitenciária estadual do Texas, em Huntsville, e quando questionado se ele queria falar suas últimas
últimas palavras, ele simplesmente disse que não. E quando lhe foi administrada uma dose letal de barbital, ele respirou fundo algumas vezes e fechou os olhos. Menos de um minuto depois, ele parou de se mover e respirar. 13 minutos depois, 8h27 da tarde, ele foi declarado morto. Crystal Surlis e membros da família Harris e Pérez compareceram à sua execução. Então esse foi o arquivo misterioso de hoje. Então agora eu vou dar minha opinião sobre o caso. O caso, ele é bem curto, não tem tantas informações. Tem os nomes das vítimas, né, mas eu acabei diminuindo um pouco. Né? O homem ele é considerado um dos maiores serial killers do mundo, né, porque ele fez mais de 70 vítimas, né, que não foram confirmadas, mas ele disse, né, que foram mais de 70. É um caso bem triste. Eu acho que ele fez muitas vítimas, né? A polícia poderia ter agido antes, né? E ter pego ele. E acredito que ele deveria ter passado mais tempo na prisão, né? Sofrendo. Que ele tinha que sofrer o tanto que as vítimas sofreu, né? Então ele tinha que continuar preso, não morto. Que a sentença dele, né, de morte poderia ter sido adiada. Mas então é isso. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários. Se você não deixou o like, já deixa, que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Me acompanhe também nas minhas redes sociais, que por lá também tem Arquivo Misterioso. Então é isso. Um beijo e até o próximo Arquivo Misterioso.